Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que nos reunimos para partilhar a palavra, para recebermos de Deus o melhor que Ele tem para mim, para você, para as nossas famílias. O nosso texto está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Então, se você está com a Bíblia, convido você a acompanhar este texto que está no Evangelho de João, o capítulo 20, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Convido você a fechar os olhos um instante. Vamos entregar este nosso momento. Deus eterno e todo-poderoso, nós os colocamos na vossa presença para escutarmos a tua palavra e para encontrarmos, Senhor, neste texto, aquilo que falta à nossa vida, ao nosso coração. Envia-nos, Senhor, o teu Espírito, para que ele nos torne dóceis a esta palavra. Prepara o nosso coração para receber esta boa semente e que ela possa no coração de cada um de nós germinar, crescer e frutificar 30, 60, 100 por um. Fala-nos, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto
e aprofunda-nos na tua palavra. Que este momento que vamos passar juntos seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Manifesto mais uma vez a alegria de estar com você e partilhar esta palavra tão bonita que para todos nós traz muitas e muitas lições da parte de Deus. O texto que nós lemos fala sobre uma das aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, que estão escondidos com medo dos judeus. Numa dessas aparições, Tomé não estava, e quando os discípulos contam para ele o que aconteceu, ele não acredita, e ele diz que precisa ver, ele precisa tocar, aí sim ele vai crer. E uma semana depois, Jesus volta, aí sim Tomé está com eles e acontece o maravilhoso encontro do ressuscitado com Tomé. Este é o texto que nós queremos aprofundar hoje e espero que ajude a você, a sua família, as pessoas que estão agora aí, a ter uma vida mais profunda, que possamos sair de uma vida rasa, de uma fé rasa, de uma espiritualidade de glacê, né? E descer para as profundezas, aprofundar as nossas raízes no coração de Deus. O texto começa mostrando uma situação de fragilidade e insegurança para aquele grupo de Jesus. E quantas vezes nós não estamos nos dias atuais passando por momentos de insegurança e de fragilidade. Tantos não estão saindo de casa, os que saem, muitos estão com medo, medo ao sair, medo ao voltar, né? Tantas pessoas com preocupação em levar para sua família esse vírus. Então nós nos encontramos um pouco nesta situação de fragilidade, de insegurança, como os discípulos estão no texto que nós lemos. E aqui João vai dizer, e não são coisas que podem ser descartadas, ele vai dizer que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Aqui eu vejo 3 palavras que mostram quando é que nós estamos inseguros, nos encontramos frágeis. Primeiro, ele vai dizer que era noite, ao anoitecer. Então, primeira coisa, toda pessoa que está insegura e frágil, ela vive na sombra. Ela vive no lugar onde não existe luz. E não importa o horário do relógio. Importa sim o horário do coração. O horário de Deus. Não importa o tempo cronológico, cronos, o tempo que nos devora. Importa sim o tempo kairótico, o tempo de Deus. Então, em tempos difíceis, vivamos no tempo de Deus. Em tempos de insegurança e fragilidade, vivamos no tempo de Deus. E não apenas a palavra anoitecer me diz muito, mas também as portas fechadas. Quantas e quantas vezes pessoas que sofrem com depressão, síndrome do pânico, solidão, vazio interior, maus pensamentos, principalmente o suicídio, as pessoas se isolam, elas se trancam no quarto e ninguém sabe o que está acontecendo atrás da porta. Nesses tempos, meus caros,
Nós somos convidados a manter as portas dos quartos abertas e também as portas do nosso coração para nos encontrarmos mais com a nossa família, para estarmos mais com as pessoas que vivem conosco e estão conosco debaixo do próprio teto. Há muitas pessoas que transformam o quarto numa ilha. Aí parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é família. Outra coisa é família. Parece, mas não é igual, não é? O que é uma família? Lugar de convivência, lugar de encontro, lugar de partilha. O que é uma família? É alguém que está dentro de uma casa, com a sua família, mas vivendo a sua vida. Então este é um ponto também que me chama a atenção para essa situação de fragilidade. Primeiro, é o anoitecer. Segundo, as portas fechadas. O terceiro ponto é o medo. Aqui vai dizer que estava noite, as portas estavam fechadas e eles estavam com medo. O medo, ele tem o seu valor. O que nós não podemos é entrar em pânico. Medo é estado de alerta. Pânico é incapacidade de ação. Então nós podemos ter este medo, mas não um medo que nos paralisa. Porque toda vez que o medo domina, nós perdemos o controle de toda a situação. Então, 3 coisas nós precisamos evitar na nossa vida para que Jesus possa fazer em nós. Primeiro, evitar as trevas interiores. Segundo, uma atitude de fechamento. Terceiro, o medo. Mas o interessante aqui é que é domingo. É o primeiro dia da semana, o dia do cristão, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. O judeu, ele guarda o sábado. O cristão, o católico, ele guarda o domingo, porque o domingo é o primeiro dia da criação e é o 8º dia da nova criação. É por isso que muitas pias batismais, elas têm 8 lados, não é? Mostrando os 7 dias da primeira criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no último e o recria em Cristo. Então, nosso dia, o dia de missa, o dia de nos reunirmos, é o domingo, que é o dia do Senhor. E o texto continua. Neste contexto, né? De noite, portas fechadas e medo. Jesus entrou e pondo-se no meio deles. O que é o meio? Como que eu sei que eu estou no meio de um lugar? O meio é o lugar onde todas as distâncias ao redor dele são iguais. Ali é o meio. E por que Jesus se põe no meio dos discípulos? Porque ele é o centro. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro da nossa igreja. Ele quer ser o centro da nossa vida. É por isso que nas missas, quando o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, o que a Assembleia responde? Ele está no meio. Então este meio é o lugar do Cristo ressuscitado. É o lugar do Senhor, onde Ele quer se dirigir a nós, onde Ele quer estar conosco. Isso é muito bonito de ouvir. Então o Senhor se coloca hoje dentro das nossas casas, no nosso coração, no meio do nosso coração. Basta-nos estar atentos
para reconhecer a sua presença. Basta a nós uma atenção espiritual para sentir a presença de Jesus no meio de nós. Porque a sua aparição, a sua ressurreição se dá no meio dos seus. E Jesus vai dizer: a paz esteja convosco. É uma palavrinha, shalom, shalom. Então, se tem alguém do seu lado aí, ouvindo com você essa pregação, diz para a pessoa, shalom, shalom. A gente fala muito que shalom é paz, mas para o judeu, shalom é muito mais do que paz. Shalom é tudo de bom que eu posso desejar a você. Shalom é harmonia, é felicidade, é saúde, é paz, é gozo espiritual, é confiança, vida plena. Então, quando Jesus aparece aos seus, e ele diz para eles, a paz esteja convosco, Jesus está desejando para eles o melhor. Hoje, Jesus quer colocar paz também nos nossos corações. Paz no seu coração. E você pode estar pensando, mas como que eu posso ter paz nesse contexto que nós estamos, Padre? A resposta está no próprio texto. Permita que Jesus esteja no meio de vocês, no meio da sua família, sendo o centro da sua vida. Há muitas pessoas que nessa quarentena estão ficando malucas porque, eu não tenho o que fazer. O dia todo dentro de casa, eu não tenho o que fazer. O tempo é pouco para brigar com a família, para implicar com a mulher, para encher a pia de vasilha e não ajudar com nada. É a mãe arrumando e a galera atrapalhando. Então aqui nós precisamos colocar nas nossas famílias duas atitudes concretas importantes: a colaboração e a oração. Colaboração, ajudar nesse tempo onde estamos juntos, para que tudo concorra para o bem de todos dentro de uma casa. E oração, se conectar a Deus. Você que está agora comigo, nós estamos nos conectando a Deus agora, ouvindo a sua palavra, tomando posse da sua presença. Isso é muito importante. Isso vai levar paz para as nossas casas. Uma casa onde tem paz é fruto de pessoas que colaboram umas com as outras e pessoas que oram. Colaboração e oração. Aí sim você não vai talvez ouvir do seu ouvido, mas vai sentir do seu coração Jesus dizendo a nós: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, Jesus mostra as mãos e o lado. E a minha pergunta é: por que Jesus mostrou as mãos? Por que Jesus mostrou o lado? Porque Jesus ressuscitado, que é o crucificado, ele não é reconhecido pela aparência. O Senhor tem agora um corpo glorioso. É Jesus, mas fisicamente diferente. Então, quando Jesus mostra as mãos com as santas chagas, Jesus mostra o local onde a lança entrou no seu coração, os discípulos têm certeza: é o Senhor. É o Senhor. E à medida que nós reconhecemos a presença de Jesus, o medo dá lugar à alegria. É por isso que no versículo 20 vai dizer assim: os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Onde nós temos colocado a nossa alegria? Onde nós temos buscado nesses tempos difíceis a alegria? Olha, cara, você pode ficar o dia todo na Netflix. Você pode ficar o dia todo comendo, bebendo, exercitando, gritando, pulando, quebrando, chorando. Muitas coisas nos aliviam apenas na hora, são momentâneas, são passageiras.
mas a nossa verdadeira alegria, ela vem da certeza de uma presença que é presente, que é Jesus. Aqueles discípulos, no clima de noite, trancados, com medo, agora eles se alegram. É esta alegria que nós devemos buscar. É esta alegria que quer alimentar a cada um de nós, porque nós estamos com o Senhor. O Senhor está no meio de nós. Então qual é a minha atitude? O que eu posso fazer daqui para frente? Me alegrar? Eu tenho aqui a vela. Esta vela que nesse contexto que estamos significa a palavra de Deus. Esse castiçal tão bonito eu ganhei na minha ordenação até hoje. Ele fica perto da minha Bíblia, perto do meu cantinho de oração. Então, quando Jesus ressuscitado ele chega na vida de alguém, ele leva luz. Por isso que sempre é noite quando nós estamos longe do Senhor. Sempre é noite quando Cristo ressuscitado ainda não se manifestou a nós. Mas quando isso acontece? Quando essa luz entra na nossa história e na nossa vida, nós nos alegramos. Os discípulos se alegraram e nós também nos alegramos. Um dia desse, alguém escrevia numa mensaginha: ah, padre, eu vou ficar alegre o dia que essa pandemia passar. Ela não era alegre antes. Quantas pessoas reclamavam do trabalho? Pessoas que detestavam a segunda-feira. Eu não aguento segunda-feira. Segunda-feira levantar para trabalhar. Eu não gosto de segunda-feira. Hoje, na segunda-feira, podem dormir o dia todo. A maioria trancada em casa e as pessoas com saudade do trabalho, querendo ter o seu dinheiro. Então, gente, o problema não é coronavírus, não é pandemia, não é isolamento social. O problema da sociedade é buscar alegria onde ela não está. É colocar a sua confiança naquilo que não pode sustentar a nossa vida, nem a nossa história. A nossa alegria, a nossa confiança, a nossa saúde, ela vem do Senhor. O Senhor que nos traz paz. O Senhor que nos traz paz. É interessante que depois que os discípulos se alegram por verem o Senhor, ele vai dizer de novo: a paz esteja convosco. Mas por que ele deseja paz no versículo 21, se no versículo 19 ele já tinha desejado essa paz? É porque a primeira paz é a paz do estar tudo bem. Jesus compreende a fraqueza daqueles homens por não ter estado com ele aos pés da cruz. Só João ficou. Só o discípulo amado permaneceu. Então, quando Jesus aparece para os seus, ele não vai cobrar satisfação. Ele não vai perguntar o motivo. Ele conhece. Ele vai desejar paz. Jesus conhece o Padre Cristo, ele conhece você. Nós não podemos decepcionar a Deus. Ele sabe a matéria de que nós somos feitos. Então eu não decepciono o Senhor quando eu o aceito e quando ele me concede paz. Então a primeira paz é a paz do Shalom, é a paz do tudo de bom. Essa segunda paz é uma paz que é consequência, é uma paz fruto do perdão. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre eles o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoardes, eles vão ser retidos. Entenda, meus caros, você que está comigo agora, entenda uma coisa no profundo do seu coração. Onde não existe espaço para o perdão, não existirá paz.
Você que quer paz na sua vida, você que vive buscando a paz, se você não perdoar, você não vai ter paz. A paz é consequência do perdão. Um perdão que não é uma atitude de vontade, mas uma decisão, é uma atitude mental, é uma decisão de pessoas inteligentes. Quando você não perdoa, você está intoxicando o seu corpo. Quando você vive ressentido ou sentindo de novo, tá aí a palavra ressentimento, você vai acumulando doenças psicossomáticas. É dor no estômago, dor na nuca, dor atrás dos olhos, dor na coluna, dor no joelho, é dor para tudo quanto é lado. E você faz exame de tudo e não tem nada. A pessoa que não perdoa, ela sofre de insônia. Ela fica uma pessoa nervosa, uma pessoa angustiada. Então veja que a falta de perdão, que o não perdoar, não está atingindo a pessoa que te fez mal. Ela está fazendo mal a você que não perdoa. É por isso que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Se você tem um coração rancoroso, se você tem dificuldade de perdoar quem te ofende, peça a plenitude do Espírito Santo. É por isso que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, porque cheios do Espírito, eles poderiam perdoar, eles poderiam pedir perdão, eles poderiam ter a paz no coração, que é fruto do Espírito que me leva sempre ao perdão. Então veja, Jesus diz: a paz esteja convosco duas vezes. A primeira é o shalom, a segunda é fruto do perdão. Você que tem dificuldade de perdoar alguém, a primeira coisa que você precisa é querer. Ah, padre, mas eu não dou conta. Não estou perguntando se você dá conta. Eu estou perguntando se você quer. Tá bom. Tem gente que falou: não, eu quero, mas eu não dou conta, né? Então o caminho já começou bem, você quer. O problema é se você não quisesse perdoar. Eu não quero perdoar. Eu guardo rancor mesmo. Fez comigo, é para sempre. Não esqueço, não perdoo, eu quero me vingar, aí não tem como. Mas se você quer perdoar, existe um esqueminha que vai te ajudar a liberar o perdão. O primeiro esquema, o primeiro item, é você não falar mal desta pessoa mais. Não fale mal desta pessoa para outras pessoas. Porque quando a gente se sente mal, injustiçado, maltratado, o que nós queremos? Nós queremos ficar falando mal da pessoa para os nossos amigos, porque os nossos amigos vão ficar do nosso lado. E eles ficando do nosso lado, nos dá uma sensação boa. Aí, ó, tá vendo? Essa pessoa é ruim mesmo. Essa pessoa me fez mal. Até eles acham. E não resolve. Isso não funciona assim. Não fale mal mais da pessoa. Acabou. Põe uma pedra em cima disso. Não fale mal. Se não puder falar bem, não fale mal. Aí alguém vai dizer assim: ah, Patê, eu tô bem. Porque eu não falo mal, não. Mas aí vem o segundo: não pense mal. Tem gente que não fala, mas a mente, ó, fica pensando mal da pessoa o tempo inteiro. Então não pense mal. Não é para falar mal, mas não é para pensar mal. Então, primeiro falar, segundo pensar. Terceiro, não deseje mal. Né? Tem gente que não fala, não fica pensando, mas de vez em quando deseja mal para o outro. Tomara que isso dê errado para ele. Tomara que isso aconteça. Aí alguém te fala assim: não, fulano, ciclano caiu ali na escada, aí também que machucou só o dedinho. Aí você diz: ó, só o dedinho, que coisa, hein? Mas por dentro, ó, pena, devia ter quebrado a perna. Entendeu? Pessoas que ficam desejando coisas más. E o próximo tópico: não faça nada de mal a esta pessoa.
Então não basta não falar, não basta não pensar, não basta não desejar, mas nós também não podemos fazer coisas ruins para quem nos fez o mal. Senão qual a diferença nossa para os outros? Se alguém te fez mal e você paga com o mesmo mal, qual a diferença aos olhos de Deus que você terá? Entendeu? E último, o quinto ponto, ore por esta pessoa. No início, a nossa oração parte da boca. Ninguém está querendo rezar para quem me ofendeu. Então a gente começa, né, a rezar só porque o padre falou. Você reza da boca para fora. Só que com o passar do tempo, o Espírito Santo vai agindo na sua vida e aquilo que era da boca para fora começa a sair do seu coração. E você verá que o ódio deu lugar à paz. E você libertou esta pessoa. Perdoar alguém é dar-se de novo a chance de ser feliz. Quem não perdoa toma veneno querendo que o outro morra. Isso não funciona. Então Jesus vai dizer aqui que a paz é consequência do perdão que eu dou, do perdão que eu peço. Bonito isso. Então se você quer paz, aprenda a perdoar. Tome uma decisão de perdoar. Não é? Atendi uma pessoa em confissão, ela me disse assim: padre, eu queria tanto perdoar fulano, mas eu não sinto vontade. Aí eu dizia para ela: não, filha, eu também não sinto vontade, não. Perdoar não é vontade. Não, eu estou na vontade, hoje eu acordei, numa vontade de perdoar. Ninguém acorda com vontade de perdoar. A gente perdoa porque é uma decisão de inteligência, é um mandamento que o Senhor nos dá, e eu não posso rezar o Pai Nosso se eu não sei perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso é muito perigoso para quem reza sem prestar atenção. Então o perdão é essencial. O versículo 24 me diz assim: Tomé, chamado Dídimo. O que significa Dídimo? Dídimo vem de Didimos, significa gêmeo. Então Tomé tinha o irmão gêmeo. Significa a palavra dídimo, o que nasceu no mesmo parto. Quem será o irmão gêmeo de Tomé? Se tem alguém participando com você aí desse momento de pregação, da nossa live, olha para ele e diz assim na pessoa: oi Dídimo. Fala aí com o pessoal: oi Dídimo. Oi Dídimo. Nós somos, meus caros, este irmão gêmeo de Tomé. Como que nós gostamos de ver? Como que o povo gosta de milagre? Tem gente que vive pulando de igreja em igreja. Ontem mais milagre, a pessoa vai. Ó, tem milagre ali. Opa, é lá que eu tô. Agora o milagre tá nessa aqui. Opa, é nessa que eu tô agora. Não, o milagre é lá. Opa, papai vai pra lá. O ser humano busca muito milagre. Busca muita a fé palpável. Eles querem tocar, não é? Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso sentir. Mas nós somos chamados nessa leitura a dar um passo a mais e superar a incredulidade de Tomé pela fé. Então, o texto vai dizer que Tomé era um dos 12. Isso aqui é importante. Por que ele não fala Tomé não estava com eles? Não, Tomé que era um dos 12, ou seja, Tomé caminhou com Jesus, Tomé conhecia Jesus, Tomé ouviu Jesus falar, viu Jesus realizar. Então aí Tomé tem uma caminhada com o Senhor. Tem mais ou menos 1000 dias que Tomé caminhou com Jesus. Se você dividir em 1000 dias, vão dar 3 anos. Então 3 anos, ali de 30 a 33 anos, que Tomé estava caminhando com Jesus. E aqui vai dizer que Tomé não estava com eles quando Jesus veio.
Aqui nós podemos elogiar Tomé, mas nós podemos superar a atitude de Tomé, que não foi tão boa assim. O versículo 19, é o primeiro versículo, vai dizer que os discípulos estavam com medo dos judeus, com portas fechadas. Tomé, aí no versículo 24, não estava com eles. O que o texto me diz? Tomé não estava com medo. Isso é uma coisa boa. Tomé estava fora do cenáculo. Não sei se estava com a família dele, com os amigos dele, evangelizando. Eu sei que ele não está com medo, trancado à noite. Mas aqui tem algo muito perigoso. Quando nós queremos viver a nossa fé do nosso jeito. Quando nós queremos viver a nossa fé longe da comunidade. Não, eu rezo do meu jeito. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de padre. Eu não vou à missa. Eu rezo em casa. Tomé estava longe da comunidade. Ele estava fazendo do jeito dele. Só que quando ele volta, os outros discípulos contaram-lhe: vimos o Senhor. Interessante que Jesus não aparece para os 10. Por que 10? Eram 12. Judas suicidou, 11. Tomé não estava, 10. Então Jesus não aparece para os 10 e depois ele vai atrás de Tomé. Ô Tomé, vem cá, sou o Cristo ressuscitado. Eu apareci lá para os 10, mas como você não estava, eu vim te procurar para você aumentar a sua fé. Jesus não faz isso. Tomé não estava com o colégio apostólico, Tomé não estava com o grupo, com o embrião da igreja, então ele não vê Jesus ressuscitado. O rezar é muito importante, o rezar em casa, o fechar a porta do teu quarto, a oração pessoal, a oração diária, a espiritualidade pessoal, isso é muito importante, mas isso não substitui de maneira alguma a congregação, não substitui a ida ao templo, o estar com a sua igreja, a sua comunidade de fé. Com certeza, aí perto da sua casa, tem uma capela, tem uma matriz, tem uma comunidade, tem uma paróquia. E a igreja viva, ela é feita por nós. Eu vi um dia desse uma charge, achei interessantíssima. Era o diabo conversando com Deus. Não sei se isso é possível, mas estava na charge lá. O diabo chega para Deus, fala com Deus assim: viu só? Eu consegui com esse coronavírus fechar todas as suas igrejas. Aí Deus responde para o diabo: engano seu. Eu consegui abrir uma igreja em cada casa. A igreja se multiplicou e não diminuiu. Tudo é questão de visão. A nossa casa precisa ser um lugar de experiência de fé. A nossa casa precisa ser a igreja doméstica. E nós que somos acostumados com as nossas comunidades, de ir à igreja, eu imagino eu, como meus irmãos sacerdotes, os bispos, como nós estamos às vezes um pouco perdidos, sem ter conosco o nosso povo, sem estar na igreja. No meu caso, todas as palestras canceladas, todas as viagens canceladas, todas as missas, retiros, congressos, tudo cancelado. Eu tenho entrado em contato com as pessoas da minha comunidade, que eu sou o reitor, São Frei Galvão, aqui em Divinópolis, e com a multidão que nos segue aí pelas mídias. Eu tenho entrado em contato pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. Agora, graças a Deus, com transmissões ao vivo para todo o Brasil, aqui do nosso santuário, pela TV Evangelizar. É um modo que nós temos de estar perto do nosso povo, que não precisa estar dentro da igreja pedra para ser igreja. Então, o nosso ser igreja ultrapassa o templo, e nós estamos vivendo esta realidade. Mas é uma realidade que é passageira. Já já, se Deus quiser,
essa pandemia vai passar, o corona será vencido e nós voltaremos ao nosso templo. Nós voltaremos às nossas comunidades, às nossas paróquias, aos nossos santuários, catedrais e basílicas para celebrarmos a Eucaristia. Então cuidado, você que está agora comigo, para você não ter uma espiritualidade de Tomé. Enquanto o grupo está reunido, eu vou viver a minha fé do meu jeito. Enquanto o meu grupo está ali reunido, eu vou, sem medo nenhum, viver do meu jeito. Nós escutamos muito hoje de cristão sem igreja. Eu não sei como que existe um cristão sem igreja, e eu não entendo o tal do católico não praticante. Eu não sei que igreja que é essa. Eu nunca vi um templo da igreja católica não praticante. Ou você é católico praticante, ou você não é católico. Ou é católico de IBGE. Porque os fiéis estão aqui e os fiéis aumentam a cada dia. São os católicos de IBGE que estão aí um pouco perdidos. Padre, isso está pegando pesado. Eu sou católico, só que eu não pratico. Tá bom. Eu sou também vegetariano não praticante. Depois dessa pregação, eu vou comer um bom bife. Mas eu sou vegetariano, eu não sou praticante. Gente, eu não sou. Eu não sou. Então nós precisamos ter essa atração pelo templo, de estar na igreja, estar com Deus, estar com os nossos irmãos na fé, e Tomé não estava. E quando ele chega, os discípulos vão contar para ele: vimos o Senhor ressuscitado. Jesus apareceu. Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não puser a mão do seu lado, eu não vou acreditar. Eu não sei aqui se Tomé está duvidando que Jesus apareceu, ou se Tomé está duvidando que Jesus apareceu para os apóstolos. Mas seja como for, o versículo 26 começa falando 8 dias depois. O versículo 19 vai dizer: o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. O versículo 26, 8 dias depois. Não é à toa que João escreve assim, porque o primeiro dia da semana, ele é ao mesmo tempo o 8º dia da nova criação. E quanto é que acontece a nova criação? Na ressurreição de Cristo, que se dá no primeiro dia da semana, que ao mesmo tempo que é o primeiro, é o 8º, então é o ciclo. Entendeu? Então neste dia, novamente o primeiro da semana, Jesus não se manifesta no sábado, todas as suas aparições é no primeiro dia da semana, a sua ascensão é no primeiro dia da semana, Pentecostes é no primeiro dia da semana. A leitura vai dizer que os discípulos se encontram sempre no primeiro dia da semana para celebrarem a fração do pão. É por isso que nós somos dominicais, né? 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. Olha, os discípulos se reúnem para rezar e para clamar sempre no primeiro dia da semana. Então eles se reuniram no primeiro dia da semana. Jesus aparece, Tomé não está. 8 dias depois, eles estão reunidos de novo, Tomé está com eles, Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Olha que interessante, o meio de novo. Jesus se coloca no centro da igreja. Esses discípulos reunidos é a comunidade de fé. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para rezar? Qual foi a última vez que vocês se reuniram para ler um texto bíblico, para clamar as bênçãos de Deus? Eu tenho certeza, e estou muito feliz por isso, que agora comigo tem muitas famílias reunidas. Mas tem gente que está assistindo sozinho. O pessoal está vendo televisão, está brincando com o cachorro, está deitado pelo chão, está dormindo. Então há pessoas que têm dificuldade de se reunirem em torno da fé. Aqui os discípulos se reúnem. E Jesus se põe novamente no meio deles e diz:
a paz esteja convosco. A terceira vez nesse texto. A primeira paz Jesus deseja no versículo 19c, a segunda paz no 21 e agora a terceira no 26b. A paz esteja convosco, é o shalom. Segundo, a paz esteja convosco, é o perdão. Terceiro, a paz esteja convosco, para que eles sejam mensageiros da paz. Mensageiros da paz. A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Jesus é elegante, né? Gentil. Ele se preocupa com todos e com cada um. Ele se preocupa com a igreja toda, ele se preocupa com você. Ele sabe o seu nome. E você não é só um número para Deus. Você não é para Deus um CPF. Você não é para Deus um número de uma identidade. Não, você é uma pessoa com nome, com história. E ele te conhece. Então ele diz a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca do meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Por que Jesus mostra para Tomé as suas chagas? Por que nós temos a devoção das santas chagas? Porque o crucificado é o ressuscitado. Eu tenho aqui essa cruz, deram-me de presente. Aqui nós temos Jesus crucificado. Esse Jesus crucificado é o Jesus ressuscitado. Esse é um e esse é o outro. Não, eles são os mesmos, é o mesmo. Entendeu? Então, quando Jesus aparece aos seus, eu tenho essa também que eu ganhei, ó. Que bonito. Ganhei há pouco, ó. É uma plaquetinha de madeira com crucifixo. Foi um presente. Me deram lá em Curitiba. Quero agradecer à família, não sei o nome, né? De cor. Mas, quando ele mostra para Tomé as mãos transpassadas, o coração, as chagas de Jesus, que podemos dizer são sacramentos de amor, são sinais de amor, para Tomé saber que aquele era o Cristo mesmo, ele vai dizer, não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus diz isso a Tomé e diz isto a mim e a você. Não seja uma pessoa bully. O que é uma pessoa bully? Pessoa de pouca fé. Fraquinha essa, né? O cristão bully. Cristão de pouca fé. Não sejas incrédulo, mas fiel. Em outras palavras, Tomé, não seja um homem sem fé. Tenha fé, creia. E Tomé respondeu, uma das mais bonitas profissões de fé. Eu ouso dizer que para mim é a mais bonita. Tem outros, São Pedro falou tantas profissões de fé, né? Mas esta entrou até para a liturgia, meu Senhor e meu Deus. Quando nós vamos à missa e o padre ergue o cálice, ergue a hóstia consagrada, na consagração, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Em silêncio, a igreja toda contempla, adora a presença eucarística de Jesus, vive e ressuscitado, e você diz em silêncio, meu Senhor e meu Deus. Para o cálice, este é o cálice do meu sangue, fazei isso em memória de mim, meu Senhor e meu Deus. Quando o padre ajoelha. E é importante, quando você for à missa, a hora que o padre ergue a hóstia e o cálice, olhar. É por isso que o padre é levantando, para a gente olhar. A gente fica o tempo todo da consagração assim, ó. Não, é hora de olhar. O contemplar, o adorar, né? O trocar o olhar com o amado. É importante isso. Meu Senhor e meu Deus. Eu rezo mais. Me perdoa, eu rezo mais. Toda missa que eu presido, quando eu levanto a hóstia consagrada, eu rezo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio
mas aumenta a minha fé. Aí quando eu ajoelho, eu rezo mais. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Aí você pode rezar ali o que estiver no seu coração. No versículo 29, Jesus diz a Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus está falando de quem? Bem-aventurados os que vão acreditar em mim sem ter me visto. Gente, Jesus aqui está falando de mim, de você, de nós. Nós não vimos o Senhor ressuscitado, nós não tocamos nas suas santas chagas, nós não ouvimos da boca dele: a paz esteja convosco. Ele não soprou sobre nós presente o Espírito, mas nós recebemos tudo isso e muito mais pela fé. Então note que Jesus está nos elogiando perante Tomé. Na carta de São Pedro, capítulo 1, o versículo 5 ao versículo 9 diz assim, preste atenção sobre a fé. Graças à fé. Eu tenho fé. Se você tem, diga: eu tenho fé. Isso. Eu tenho fé. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Gente, nós estamos aqui de passagem. A fé que eu tenho em Jesus é para a vida eterna, é para além desse corpo. Nós veremos o valor de ter fé depois da nossa morte. Aí que nós veremos como que a nossa fé é poderosa, como que a nossa fé nos garante a salvação. Isso é motivo de alegria para vós. É motivo de alegria. O evangelho que nós estamos refletindo, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor, o versículo 20, e aqui está falando que a nossa alegria vem da fé. Eu vejo Jesus sempre que eu presido a Eucaristia. Eu vejo um milagre no altar toda vez que eu presido a Eucaristia. Como padre, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Gente, é uma emoção indizível, só padre que sabe isso. Poder com a nossa fraqueza consagrar o pão no corpo, o vinho no sangue de Jesus. Isso é motivo de alegria para nós, a fé. Embora seja necessário que agora fiqueis por um tempo aflitos. Nós estamos passando por isso, o tempo da pandemia, do isolamento, um tempo de aflição, por causa das provações, de modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira. É nesse momento, é no momento da dor, é no momento da doença, é no momento da perda, é no momento da lágrima, que nós provamos se temos fé ou não. Fé com saúde, fé com a carteira cheia de dinheiro, fé na festa, fé na praia, todo mundo tem, gente. A nossa fé, ela é provada nas provações, ela é provada na aflição, como os discípulos estavam, na fragilidade, na insegurança. Mais preciosa que ouro perecível. A nossa fé vale mais que ouro. Vale mais que ouro. E essa fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Que bonito, gente. Eu quero isso. Se as pessoas não querem, problema delas. Eu quero isso. Eu quero que a minha fé seja provada pelo fogo, porque ela vai alcançar louvor, honra e glória. Toda vez que bate um problema na nossa vida ou na nossa porta e nós mantemos a fé, e a nossa fé ela é mantida, nós somos honrados. Olha o versículo 8 e 9, que bonito.
sem terem visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. É pela fé que seremos salvos. Tomara que dê para você ler o texto aqui. Vamos ver se vai dar. Vai daí, ó. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Isso é maravilhoso para todos nós. Isso é bênção para todos nós. E o Evangelho termina dizendo: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Então veja que nem tudo está escrito na Bíblia. É por isso que nós católicos temos a sagrada tradição e o magistério eclesiástico. Algumas igrejas só têm a Bíblia, vem de Lutero, né? A sola escritura, só a escritura. Tudo está na Bíblia. Aqui está falando que não está. Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém? Convido você agora a um momento de oração. Se é possível, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nós nos colocamos, ó Pai, em louvor a este texto que escutamos. Obrigado porque Jesus continua sendo o centro da nossa vida e da nossa fé. O Senhor está no meio de nós. O Senhor nos concede paz nestes tempos difíceis. Paz para a nossa família. Paz para a nossa casa. Paz para o nosso coração. Senhor Jesus, nós tomamos posse desta palavra e queremos ser mensageiros do perdão. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos, Senhor, a pedirmos perdão a quem nós ofendemos. E o mais difícil, ajuda-nos, Senhor, a nos perdoar. O perdão mais difícil é aquele que eu concedo a mim mesmo, o auto-perdão. Senhor, Tomé precisou ver para crer. Hoje, quem não crê, não vê. Não é a visão que me levará à fé. É a fé que me levará à visão. Eu quero ver, Senhor, a tua graça na minha vida. Eu quero ver, Senhor, a tua ação na minha família, no meu coração, me tornando uma pessoa melhor a cada dia, melhor para mim mesmo, melhor aos teus olhos, melhor para minha família, melhor para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. E como Tomé, todos nós queremos dizer: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu vos amo, mas aumente o meu amor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Jesus, eu confio em vós. Vamos repetir? Jesus, eu confio em vós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Nós agora que formamos uma assembleia de milhares de pessoas, ouvindo, compartilhando estas palavras. Que Deus nos abençoe e nos conceda cada vez mais o dom da fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor. Demos graças a Deus.